E olha, para falar sobre essa pesquisa, ninguém melhor do que quem fez, né? Já está com a gente nos nossos estúdios em Brasília o cientista político Bruno Soller, fundador da Real Time Big Data, para nos ajudar a entender esses números. Bruno, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui. Quero começar falando sobre rejeição. O quão importante e o quão determinante é a rejeição de um pré-candidato. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. É um prazer estar com vocês. Nesse caso especial da eleição brasileira, é fundamental, né? O ponto principal que a gente tem que analisar é justamente essa questão da rejeição dos candidatos quando você tem uma eleição basicamente polarizada. Você tem dois lados, né? Tanto na intenção de voto, tanto na vontade de se expressar um voto, quanto na vontade de não votar em alguém. Né? Então, essas duas coisas que caminham juntas nesse processo. Então, a rejeição está completamente linkada, inclusive, a uma rejeição de avaliação do governo, né? Quando a gente vê os dados de avaliação do governo, 48% de ruim e péssimo, e daí quando você ainda vai para uma parte do regular, que também acaba indo para uma rejeição ao governo, vê-se que o governo Lula vai ter muita dificuldade nesse processo eleitoral. Né? Precisa melhorar um pouco da própria avaliação, que nesse cenário binário, em que você só tem um caminho ou outro na cabeça do eleitor, você precisa melhorar a sua aprovação para ter alguma viabilidade eleitoral nesse processo. Ô Bruno, um dos pontos que vocês pesquisaram, né, neste campo é o chamado segundo voto dos eleitores, né? Num primeiro momento vocês trazem a lista, né, a lista estimulada de quem é o candidato que eles escolhem no primeiro momento para presidente da República e depois investigam uma segunda opção. O que você nos conta dos dados que vocês conseguiram extrair a partir disso? Olha, Yuri, aí a gente tem um dado que é interessante, que daí é favorável ao candidato Flávio Bolsonaro, porque ele, quando a gente olha para os outros candidatos que pontuam razoavelmente lá com seus 5%, 4%, mesmo quando se coloca também o ex-ministro Ciro Gomes, numa das medições, ele também é pontuando com 4%. O segundo voto da maioria desses candidatos é justamente do Flávio Bolsonaro. Ou seja, num processo eleitoral em que vai ter muito debate, um tentando roubar voto do outro, a chance, nesse caso, é que o Flávio consiga ou possa conseguir roubar um pouco de voto desses candidatos. Então essa talvez seja a melhor notícia pro Flávio Bolsonaro nessa pesquisa, além de numericamente já aparecer na frente do Lula num segundo turno, né? Então, aliás, os cenários do segundo turno são muito engraçados porque você vê todo mundo que vai contra o Lula parece chegar próximo e hoje até numa posição de algum favoritismo, justamente por aquela pergunta que a Débora tinha me feito, né? Sobre a rejeição, né? A rejeição ao governo faz com que você tenha sempre uma segunda opção, a opção de enfrentamento, ela cresça como uma opção para o eleitorado. Então, nesse sentido... Desculpa. Conclui, por favor, Bruno, que aí eu ia emendar uma outra pergunta, mas conclua, por favor. Não, justamente, a única coisa, então nesse sentido, quando você tem as opções de oposição ao governo, você pode ter volatilidade nesse voto. Né, de uma parte desse eleitor que hoje está escolhendo ou Ronaldo Caiado ou Romeu Zema, na hora do vamos ver, na hora de apertar, poder ir um pouquinho mais ainda para o Flávio Bolsonaro, que tem que surge como essa segunda opção para esse eleitor. Né? Pois é, não, o Pedro vem... Oi, só desculpa, Débora, só complementar aqui antes de trazer o Pedro, porque o Bruno chamou atenção para um ponto, né? Todos os outros candidatos de oposição, eles acabam subindo nas simulações de segundo turno contra Lula. E o presidente tem uma dificuldade de subir do primeiro para o segundo turno. Isso mostra que o nível de limitação do governo para conquistar votos, Bruno, ou tem qual é o campo de batalha que o presidente ainda pode buscar algum tipo de voto para, enfim, se manter competitivo também no segundo turno e não só no primeiro? Olha, Yuri, a notícia boa para o governo Lula é de que aonde a gente tem a maior concentração de eleitor ainda indeciso ou dizendo que vai votar nulo e branco é justamente nas camadas mais baixas da população, no até 2 salários mínimos, que é justamente uma seara em que o presidente Lula, historicamente, tem tido boa votação. Portanto, ele tem
possibilidade, e daí muito importante todo esse processo, a gente estava vendo agora vocês falando sobre a questão da 6x1, né, da mudança da jornada de trabalho, o Desenrola Brasil, todos esses programas que podem, de certa maneira, conversar com esse eleitorado, que é um eleitor que dificilmente olharia para o Flávio Bolsonaro, até porque tem uma lembrança negativa do período em que o pai do Flávio foi presidente da República. Portanto, nesse campo de batalha, o Lula pode ainda crescer. Se tem o bom lado da pesquisa para o Flávio Bolsonaro, que é ter esse segundo voto desse pelotão do meio, o Lula tem essa possibilidade de conversar com esse eleitor do até 2 salários mínimos. Agora sim, vou chamar Pedro Venceslau para se juntar à nossa conversa. Pedro. Boa tarde, Bruno. Alguns bolsonaristas, muita gente da oposição acredita que o presidente Lula já não está mais gerando expectativa de poder, que Flávio Bolsonaro agora se torna o favorito. Mas eu queria saber se não é muito cedo para tanto pessimismo, uma vez que nunca, quer dizer, apenas uma vez, desde a redemocratização, um presidente no cargo perdeu a eleição e ele foi Jair Bolsonaro, que foi um presidente que errou particularmente muito. O presidente Lula acabou de apresentar uma série de programas, tem programas de transferência de renda, o Desenrola, tem a isenção do imposto de renda. Você acredita que esses programas do governo serão sentidos pelo eleitorado e que o uso da máquina pode fazer a diferença na eleição? Ou esse pode ser um processo eleitoral mais uma vez marcado por um processo fora da curva? Olha, Pedro, eu acredito que ainda nós temos 6 meses para o processo eleitoral. É muito tempo, né, na política. Tudo pode acontecer, né? Quando a gente vai analisando os dados, se a gente pegar 6 meses antes, o governo Lula estava num momento muito melhor do que está hoje, né? Você tem, principalmente naquela época em que estava se discutindo a questão do tarifaço com os Estados Unidos, foi um momento de uma certa recuperação de prestígio do presidente naquele embate com Donald Trump. Portanto, a gente tem muito tempo pela frente. Eu não tenho dúvida de que me parece que desde que o governo tem tomado algumas medidas, essas medidas sociais, as que olham justamente para esse eleitor de classe mais baixa, para o trabalhador brasileiro, quando o governo fala com esse público, tem chance sim de uma virada de jogo. Então eu acho que o Lula ainda está no jogo total. Não, é impossível a gente pensar que com 6 meses pela frente, com um governo, com uma máquina trabalhando e com programas que dialogam com uma parcela da população, que esse governo não esteja em chances de se disputar, né? A gente vê pelos números, né? Um empate técnico. Né, os dois estão aí e que foi muito parecido com a eleição passada, né, Pedro? A eleição passada, se a gente fosse pensar como uma pesquisa de opinião, eu diria que ela terminou no empate técnico, né? Ela terminou ali na margem de erro, né? Com o Bolsonaro ganhando, com o Lula ganhando o Bolsonaro por uma ínfima diferença. Então, o jogo está ainda para ser jogado. Eu acho que existe muito espaço para os dois lados. Mas acho que talvez até a tarefa do Lula, pelo fato de estar com a caneta na mão, de ser o presidente da República, às vezes é até um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais fácil do que a da oposição nesse sentido. Bruno, 2 perguntas em uma. Gostaria de saber, do lado do presidente Lula, se mesmo o projeto que está tramitando e que deve ser o projeto que vai, de fato, avançar no Congresso Nacional, a PEC do 6x1, mesmo sendo um projeto originado na Câmara dos Deputados e não no Palácio do Planalto, como o governo queria, o presidente Lula vai conseguir, na sua avaliação, capitalizar em cima dessa pauta? E a outra pergunta, agora do lado de lá, é o seguinte: o Carlos Bolsonaro, ele irmão de Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que é pré-candidato ao Senado lá em Santa Catarina, Carlos Bolsonaro entrou em atrito por conta da ideia, da estratégia da campanha de Flávio, porque ele achava que o Flávio não tem que ficar dialogando com os outros pré-candidatos da direita e que ele deveria focar numa campanha de olho no primeiro turno. E com tudo para tentar realmente fazer essa estratégia de primeiro turno. Mas conversando com a equipe da pré-campanha de Flávio, eles dizem o seguinte: não,
a nossa estratégia está sendo toda montada para o segundo turno. Então, gostaria de entender se Lula capitaliza no projeto do Congresso sobre 6x1 e se quem, na sua avaliação, está certo nessa história, pré-campanha de Flávio ou Carlos Bolsonaro? Começando pelo Lula, a minha sensação é de que o que a gente percebe, principalmente nas pesquisas qualitativas, quando a gente faz, a questão da 6x1, 5x2, ela fica limitada a um público seletista, né, no Brasil, e que cada vez é mais diminuto, né? A gente está numa sociedade hoje que você tem muita informalidade, você tem muito PJ, você tem muita terceirizados, né, que não entram muito nesse regramento que a CLT proporciona. Então, tem um efeito pequeno do ponto de vista da ação direta, mas tem uma mensagem aí por trás disso, que é uma preocupação do governo com o trabalhador. É quando o governo encampa essa defesa, ele encampa uma defesa que agrada a maioria da população, como a gente vê na pesquisa. 71% dos brasileiros são a favor da diminuição da jornada de trabalho. Então, isso é um ponto que o governo acerta quando vai para essa defesa, para esse discurso de defesa. E isso associado a, principalmente, daí sim, com um efeito mais claro, com algum desenrola Brasil dessa magnitude que está se pensando, daí sim você tem um combo de projetos sociais que acabam sendo bem olhados pela população em relação ao governo Lula. No caso, daí indo para o outro lado, né, na disputa ali de concepções entre os Bolsonaros, eu tendo a ficar com a campanha do Flávio Bolsonaro. Acho que é muito difícil essa eleição terminar num primeiro turno, né, até porque a gente tem muitas candidaturas postas também. Essas candidaturas, por mais que elas diminuam alguma coisa, mas você sempre vai ter uma boa parte do eleitorado que não quer nenhum nem outro. Então isso acaba se pulverizando um pouco. Eu não acredito que tenha viabilidade dessa eleição terminar num primeiro turno. A não ser que conseguissem diminuir todas essas candidaturas, que eu não acredito que seja viável do ponto de vista político, inclusive, de se fazer, né? Você tem partidos grandes aí, como um PSD da vida, que tem bateu o martelo no nome do Ronaldo Caiado, que é um candidato que tem algum potencial de crescimento. Né, um governador muito bem avaliado no estado dele. A gente percebe isso quando faz os cortes regionais no Centro-Oeste. Ele acaba prejudicando o Flávio Bolsonaro. Né, o Lula e o Flávio ficam pau a pau aqui na região do Centro-Oeste, justamente porque tem um Ronaldo Caiado liderando muito bem no estado de Goiás. Então, com essas possibilidades, eu acho muito difícil que se conclua uma eleição em primeiro turno. O Bruno, dá tempo de mais uma pergunta, que é uma outra questão que vocês fizeram neste levantamento deste mês, que é bastante interessante e acabou tendo uma coincidência, a expectativa de que Lula, enfim, tenha uma reunião na Casa Branca com Donald Trump. Vocês também perguntaram aos eleitores brasileiros qual é o peso do apoio do presidente norte-americano a, eventualmente, a algum candidato aqui. Qual é a leitura que você traz desses dados que me parece ali um apoio mais negativo do que positivo, mas existe quem considere positivo este apoio? Exatamente, Yuri. É muito engraçado essa relação do Brasil com os Estados Unidos, como que ela ganhou força, né, depois do tarifaço. E naquele primeiro momento ali no tarifaço, parecia que era terra arrasada para o Lula. Mas o Lula conseguiu reverter, de certa maneira, essa relação. E quando se consegue a negociação para retirada das tarifas e tudo mais, o Lula acaba até saindo por cima nesse encontro entre Brasil e Estados Unidos. Agora, quando a gente, neste momento em que nós estamos vivendo uma guerra e que a cobertura midiática é inteira em cima de uma guerra e com o Trump aparecendo como, vamos dizer assim, basicamente um vilão nesse processo de enfrentamento com o Irã, né? Aparece como um sujeito que está querendo atacar uma região e tudo mais. E isso acaba dando para o eleitor uma imagem negativa sobre o Trump. E isso não é só no Brasil.
Isso é no mundo inteiro e principalmente nos Estados Unidos, onde as pesquisas no país têm mostrado uma desaprovação recorde do governo Donald Trump. Então, tudo isso acontecendo faz com que o eleitor, quando se pergunta, olha, se o Donald Trump declarar apoio a algum candidato, isso é positivo, é encarado de forma positiva, negativa, não difere? Para a maioria do eleitorado acaba ficando negativa pela imagem do Donald Trump. O único eleitor que considera positivo é o eleitor do Flávio Bolsonaro. Esse sim acha que é positivo, até porque tem um alinhamento internacional do que foi desde o pai dele até agora o irmão nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, sempre nessa relação mais próxima com o que representa o Donald Trump lá no país. Então, nesse sentido, quando a gente olha para o cenário como um todo, a maioria do eleitorado é contrário a esse apoio, mas para esse eleitor do Flávio ajuda, né? Ajuda a concretizar uma imagem de alguém que é próximo da maior potência do mundo.